Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo você vai descobrir se o fundo imobiliário HSLG11 vale a pena. E para a gente descobrir isso, eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário. E se você já me conhece, já gosta do meu trabalho, dá o like aí porque isso me ajuda bastante e o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante. Mas vamos lá, sem enrolação. O fundo imobiliário teve seu início em dezembro de 2020, então é relativamente novo aí no mercado, é gerido pela HSI e administrado pela BRL Trust, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,85% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa de escrituração. Geralmente essas taxas de escrituração são bem pequenas. O fundo também tem uma taxa de performance de 20% do QCD, o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, é uma rentabilidade alvo. E quem já me conhece já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance. Mas vamos continuar e ver a liquidez do fundo imobiliário. Na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, a liquidez diária dele deve ser de R$1 milhão para cima. Contudo, esse fundo aqui está em torno aí de R$500 mil para R$1 milhão por dia, até porque o fundo é novo aí no mercado. Mas como o fundo imobiliário tem mais de 28 mil cotistas, no mês de maio ele já bateu na trave, uma liquidez média diária de R$917 mil. Então vai ser rapidinho para esse fundo alcançar R$1 milhão por dia. Então, na minha opinião, eu vou considerar isso aqui um ponto positivo. Mas se daqui um ano esse fundo aqui não bater R$1 milhão diariamente, eu volto aqui na minha opinião e falo que isso aqui é um ponto negativo. Mas vamos continuar agora e ver a rentabilidade do fundo imobiliário. Eu sempre gosto de comparar com a rentabilidade do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. Mas veja que praticamente desde o início, o HSLG11 vem perdendo para o IFIX. Então temos aqui um ponto negativo. Mas é bom ressaltar que o IFIX está lotado de fundos imobiliários de papel. Então é super normal um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística perder para o IFIX. Mas vamos continuar e ver o portfólio do fundo imobiliário. Na minha opinião, ele é bem diversificado. Ele possui 5 imóveis localizados em São Paulo, no Paraná, Minas Gerais e também no Amazonas, o que dá mais de 450 mil metros quadrados. E um dado que eu achei bem interessante é a participação do fundo imobiliário nesses imóveis. Veja que ele possui 100% desses 5 ativos. Isso aqui é bem interessante porque eu vejo alguns fundos imobiliários com participação em 10, 15 ou até mesmo 20 imóveis, mas possui ali 12% de participação, 15% de participação. Então, esse percentual aqui de 100% do ativo eu achei bem interessante. E ainda temos aqui em relação à distância das capitais, cerca de 34% até 15 km e aproximadamente 65% entre 15 km e 30 km. Na minha opinião, isso aqui é uma boa localização, sendo aproximadamente 50% na região metropolitana de São Paulo. Já em relação aos inquilinos, aos contratos, vamos ver tudo isso aqui nessa página. Cerca de 40% da receita vem apenas de um inquilino, no caso a antiga Via Varejo. E quem é investidor de ações já sabe que o balanço aqui da Via não é tão redondinho assim, então é bom a gente ficar em alerta. Mas o fundo também possui outros locatários, como por exemplo a Renner, na minha opinião, uma baita empresa, e temos aí também outras empresas. Já em relação à tipicidade dos contratos, temos aqui 80% típico, isso aqui me incomoda um pouco. Já em relação ao indexador, temos que aproximadamente 90% são IPCA, são corrigidos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. E é bom ressaltar também que o fundo está endividado, mas quando a gente pega aí a alavancagem líquida, fica em torno de 6%. Então, apesar do fundo estar com dívida, é uma dívida extremamente tranquila. Na minha opinião, esse percentual até 20% é bem tranquilo. Em relação à vacância, veja que atualmente o fundo possui 0% de vacância. Isso pode ser um sinal de bons imóveis, Em relação à inadimplência, ele praticamente não tem inadimplência, então isso aqui pode significar bons inquilinos. Já em relação ao vencimento dos contratos, veja que mais de 80% vão vencer de 2027 em diante, mas é bom a gente ressaltar que aproximadamente 80% dos contratos são típicos.
Quanto ao dividend yield do fundo imobiliário, temos aí mais de 8%. Na minha opinião, um dividend yield de um fundo imobiliário de tijolo acima de 8% é bem tranquilo. E atualmente temos cada cota custando R$ 93,98. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 104,04, vimos aí um PVP de 0,90. Isso aqui, quando está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está mais barato. No caso, 10% aproximadamente mais barato do que o seu valor patrimonial. E agora que eu já te passei os dados mais relevantes e atualizados do HSLG11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E como sempre, vamos começar pelos pontos positivos. E se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá, o nosso primeiro ponto positivo. Ele vem melhorando a liquidez dele. Ainda não está conforme eu queria, mas como ele tem mais de 28 mil cotistas, logo ele vai ter uma boa liquidez, ou seja, um volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$1 milhão. O nosso segundo ponto positivo é que ele possui uma boa diversificação em 5 imóveis e todos os dados apontam que são 5 bons imóveis. Outro ponto positivo é que quando a gente compara o seu preço com seu valor patrimonial, vimos um desconto de aproximadamente 10%. E o nosso último ponto positivo é o seu dividendo. Quando a gente vê aí, o dividend yield dele está superior a 8%. E na minha opinião, um fundo de tijolo com dividend yield superior a 8% é bem interessante, eu gosto disso. E agora vamos aos pontos negativos. E temos aqui o seguinte, ele vem perdendo para o IFIX, mas conforme eu já expliquei, o IFIX está lotado de fundos imobiliários de papel que pagaram altos dividendos, então é super normal, o IFIX atualmente está bem aqui em cima. Outro ponto negativo, e se ficar a meu cargo, é que particularmente eu não sou muito chegado em taxa de performance, e esse fundo aqui possui taxa de performance. Outro ponto negativo é que 40% da receita dele vem apenas de um inquilino, a Via antiga Via Varejo. E quem já é investidor de ações já sabe, a Via não possui um balanço tão redondinho assim, então é bom ficar de olho. E mesmo se tivesse um balanço bem redondo, cerca de metade da receita do fundo imobiliário nas mãos de um inquilino, isso na minha opinião, além de ser um ponto negativo, é um risco, até porque mais de 80% dos contratos do fundo são típicos. Outro ponto negativo é que o fundo possui dívida. Contudo, é uma dívida extremamente controlada. Quando a gente compara essa dívida com seus ativos, vemos aí uma alavancagem líquida em torno ali de 6%. Então, levantando aqui os pontos positivos e negativos, vou dar a minha opinião. Lembrando, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E para quem não liga para a taxa de performance, temos aqui um excelente fundo imobiliário do segmento de logística, mas é bom lembrar que a gente possui no mercado ótimos fundos imobiliários do segmento de logística. Se você quiser entender um pouco mais de outros fundos do mesmo segmento, eu vou deixar esse card bem aqui. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.